Sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse coração amigurumi que brilha no escuro. Tá duvidando? Olha só. Gente, ele brilha de verdade. Então fica aqui ligadinho para você aprender o passo a passo completo desse amigurumi de coração. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho de lembrete, já dá um like aqui nesse vídeo e bora pro tutorial. Para fazer que esse coração brilhe no escuro, eu vou utilizar o fio Amigurumi Glow. Ele é próprio, gente, para isso, eu não passo nenhum produto no fio, tá? Eu uso o Amigurumi Glow e ele realmente brilha no escuro. E para a especificação de agulha, que tá aqui na embalagem, ela pede espessura de 2 milímetros a 4 milímetros. Eu vou utilizar, eu gosto, tá, gente, de usar a 2,5, um marcador, para eu marcar os meus pontos, contar os meus pontos. Vou utilizar uma agulha de tapeçaria para fazer os acabamentos, uma tesoura e enchimento acrílico. Então, bora lá pro tutorial. Para começar o nosso coração, vamos começar pelo famoso anel mágico, né? Eu vou fazer aqui o anel mágico. Eu vou enrolar o meu fio aqui no dedo, cruzar aqui na parte de dentro. Na parte de cima aqui fica paralelo. Vou puxar o meu fio, dar uma voltinha e fazer o primeiro pontinho. Esse primeiro pontinho, que enroscou aqui, é o nosso nó inicial, eu não vou contar, tá? Eu vou fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Opa. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Fechei o anel mágico no primeiro pontinho aqui. Passo aqui por dentro do ponto. Dou a altura aqui do ponto baixo. E em cima do primeiro pontinho eu já vou começar a fazer os aumentos, tá? E já vou aproveitar e vou esconder esse fio aqui que fecha o anel mágico. Já vou pegar aqui o meu marcador e marcar o meu primeiro ponto. No primeiro pontinho da segunda carreira, eu vou fazer um aumento. O que é um aumento, gente? São 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, que tá o marcador, e o segundo no mesmo ponto de base. E já vou puxando aqui o fiozinho do anel mágico para ir fechando, para não deixar nenhum buraquinho aqui na peça. E vou continuar. Aumento em todos os pontos. E no final da segunda carreira, nós vamos ter 12 pontos baixos. Ó, tá vendo? Conforme a gente vai fazendo, o anel mágico ele vai abrindo. Então, conforme a gente vai escondendo o fio, a gente vai puxando também para ele não abrir. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aumento em todos os pontos. 2 pontos baixos em cada ponto de base. Terminei aqui, e um dos segredos do amigurumi, ou de qualquer peça de crochê, gente, é contar os pontos, contar os pontos das fileiras, tá? Das carreiras, né? Não sei como é que você chama aí onde você mora. Aqui eu chamo de carreira, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, primeira carreira foi de 6 pontos baixos. A segunda tem que ter 12, porque foram 6 aumentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Prontinho. Vou abrir o meu marcador, porque nós vamos começar a terceira carreira. E continuar escondendo essa pontinha aqui. Terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. E um aumento.
que são 2 pontos no mesmo ponto de base. Fiz um aumento e fiz um ponto e um aumento. E não esquecendo, gente, de colocar o marcador no começo da carreira. Eu já ia esquecendo, olha só. Então, a gente fez um ponto e um aumento. São 3 pontos aqui. E vamos fazer isso até o final, até chegar aqui um ponto antes do marcador. Um ponto baixo. E um aumento. Fazendo isso, gente, nós vamos fazer essa repetição 6 vezes, tá? Então, a terceira repetição, um ponto baixo. Foi um fiozinho aqui. E eu já vou colocar essa pontinha aqui pro lado, tá? Porque senão ela vai começar a desfiar e vai pra fora do nosso trabalho. Opa, fazer de novo. E um aumento. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Faço aí a repetição, um ponto baixo e um aumento até chegar no marcador. Cheguei aqui no final da minha terceira carreira. E nós temos que ter aqui, gente, 18 pontos, tá? Então, vamos contar. Sempre bom parar, alonga aqui para não perder, não acabar desfazendo o último ponto. E vamos contar a carreira, contando com a do marcador. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tem 18 pontos. Finalizamos aqui a terceira carreira com 18 pontos. Vou tirar aqui o meu marcador e já faço um pontinho. E não esqueço de colocar o marcador para indicar o começo da carreira. A carreira de número 4 e de número 5, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, serão 2 carreiras com 18 pontos. Eu já fiz aqui a primeira e vou fazer aqui 2 carreiras com pontos iguais, tá? Ponto sobre ponto. Eu vou fazendo aqui e já volto com vocês. Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, uma dica bem legal, tá? Eu tô aqui já na minha 5ª carreira. E tá vendo que o trabalho, ele vai fechando, né? Ele vai fechando e a parte certa vai ficando pra dentro. Tudo bem você continuar fazendo aqui ponto sobre ponto, né? Só lembrar de que essa parte certa tem que ficar pra fora, né? O bom, assim, quando você vai fazendo desse jeito, é que os pontos vão ficando bem juntinhos, né? Depois é só você vir e virar o trabalho e deixar a parte certa pra fora, tá bom? Se você já quiser virar o trabalho, não tem problema também. Só lembrar de que os pontos têm que ficar bem juntinhos pra não ficar buraco no amigurumi, tá bom? Vou continuar aqui e volto com vocês quando eu terminar a 5ª carreira. Terminei a 5ª carreira e você vai fazer o seguinte. Eu já fiz aqui o outro lado, né? Mas supondo aqui que eu tô aqui no meu primeiro lado, encerrei aqui as 5 carreiras, vou cortar aqui o fio. Deixar em uma parte generosa, tá, gente? Não deixa muito curto, porque a gente tem que arrematar. O primeiro lado a gente tem que arrematar e esconder esse fio. Então, deixa aí uma parte aí, uns 4 dedinhos aí de fio, pra dar pra fazer pra esconder legal, pra fazer um acabamento legal pra esse fio não acabar soltando. Então, aqui tá a agulha aqui no meu último ponto. Eu vou puxar tudo. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria e vou passar aqui na agulha. O que eu vou fazer, gente? Eu vou esconder, vou fazer um pontinho falso aqui nesse lado. Vou vir aqui no segundo, tá vendo? Ó, tem um próximo ponto aqui, tem o Vzinho do ponto da frente. Eu vou vir no segundo e vou passar por dentro desse Vzinho.
E vou puxar lá pra dentro, com cuidado pra não soltar no fio. E vou fazer, e vou voltar aqui aonde o fio tá saindo. E vou passar por dentro, não só desse fio, da primeira alcinha. Eu vou passar por dentro dessas duas alcinhas aqui, uma de baixo, tá? E vou puxar. Com cuidado. Tá vendo que ele faz um falso fechamento, né? Como se eu tivesse feito um ponto aqui. E vou ajustando para que esse Vzinho, para que ele fique do mesmo tamanho dos Vzinhos que estão aqui do lado, tá? Então aqui, puxar mais um pouquinho. E já disfarçou aqui. E vou continuar escondendo o meu fio aqui por dentro da peça. Pode ir indo devagar, tá, gente? Escondendo aí fiozinho por fiozinho. Vou colocar aqui minha peça do avesso pra ficar mais fácil. Venho aqui em mais alguns pontinhos. Se você quiser dar um nozinho aqui, não tem problema, tá? Mas ele não vai soltar. Já vou dar uma cortada aqui pra diminuir, mas vou deixar aqui um pedacinho. Então, você vai pausar esse vídeo e vai voltar lá no começo do vídeo pra fazer o outro igual, tá? Serão duas partes iguais, com cinco carreiras. Pausou o vídeo, fez dois iguais, então agora nós vamos unir essas duas partes aqui para começar a fazer o desenho do nosso coração. Como nós vamos fazer isso? Aqui a gente já pode tirar o marcador, porque a gente vai começar a marcar a carreira número 6, que vai unir o nosso coraçãozinho. Ah, gente, detalhe, a segunda parte você não vai cortar, tá? Você vai arrematar só o primeiro lado. A segunda você não vai arrematar, tá bom? A segunda parte você vai deixar o fio aqui. Nós vamos já pegar a primeira que você fez e você arrematou e fez aquele pontinho falso. A gente vai vir nele mesmo, nesse pontinho aqui que a gente fez, pontinho falso. E nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo é quando você fazer de novo. A gente vai pegar aqui, não só o Vzinho que a gente fez o ponto falso, nós vamos pegar embaixo, lá no ponto mesmo. Vamos deixar aqui eles bem juntinhos. Vai dar uma laçada e já puxar direto aqui pra dentro da laçada que tá na agulha. Fizemos o primeiro ponto baixo. Ponto baixíssimo, perdão, e nós vamos nesse mesmo ponto fazer um ponto baixo. Por que que a gente faz, gente, esse ponto baixíssimo? Para não deixar buraco no nosso coração, tá? Aí aqui nesse primeiro ponto baixo, nós vamos colocar o nosso marcador. E vamos fechar para esse marcador não cair. E vamos fazer a volta aqui, gente, contando os 18 pontos do primeiro lado. Primeiro, segundo, terceiro. Eu vou continuar aqui e já volto com vocês quando eu terminar essa volta. Fiz aqui, gente, os 18 pontos da volta, tá? E vou unir de novo o nosso coraçãozinho com um ponto baixíssimo. Só que, gente, esse ponto baixíssimo a gente não vai contar, tá? Quando nós formos fazer a 7ª volta. Então, a gente vem aqui no mesmo pontinho que a gente fez o primeiro ponto, tá vendo? O último ponto, na verdade, da carreira dessa daqui, dos 18 pontos. A gente fez aqui o ponto baixíssimo na primeira e o ponto baixíssimo da segunda volta, do segundo lado, do outro lado do coração,
nós vamos fazer aqui no mesmo ponto do último ponto, tá vendo? Nosso último ponto aqui, último ponto aqui, depois a gente fez um ponto baixíssimo desse lado. Desse mesmo lado a gente vai fazer um ponto baixíssimo, só que no último ponto. Vem aqui no mesmo ponto que a gente fez o último dessa volta, faz uma laçada e passa direto por dentro da laçada que tá na agulha. Ponto baixíssimo. Ainda vai ficar um buraquinho, tá vendo? Mas ele é menor. Se a gente não fizesse esse ponto baixíssimo, esse buraco ele ia ficar bem maior. A gente já vai vir aqui no ponto seguinte, que é o primeiro ponto, certo? Ó. Aqui, nós já vamos fazer o primeiro, que ficou certinho. Primeiro ponto baixo desse lado. Segundo, terceiro, quarto, e vou fazer a volta aqui dos 18 pontos. No total, a nossa volta, nossa carreira número 6 de união vão ser 36 pontos baixos, tá? 18 desse e 18 desse. A gente não vai contar o ponto baixíssimo que a gente fez de união, tá bom? E eu vou mostrar como que vai ser isso. Então, eu vou terminar aqui os meus 18 pontos baixos e já volto com vocês. Terminei aqui a minha 6ª carreira. Tenho 36 pontos baixos e 2 pontos baixíssimos, né? Deixa eu colocar aqui de volta, só pra mostrar aqui pra vocês que aqui esse primeiro pontinho que tá aqui antes do meu último ponto e antes do meu marcador é o ponto baixíssimo. A gente não vai contar ele, tá? Que esse pontinho a gente fez só pro nosso coraçãozinho ficar bem juntinho, tá? Então, eu vou tirar aqui o meu marcador e já vou colocar o primeiro ponto baixo aonde estava o meu marcador, tá? Nosso primeiro ponto baixo. Primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer a 7ª carreira com 36 pontos baixos também, então vai ser ponto sobre ponto. Então, 1, 2, 3. Vou fazer até a metade do coração, tá? Pra vocês verem que a gente tem que pular o ponto baixíssimo. E aqui, gente, a gente vai conseguir identificar, tá? Ó, aqui é o meu último ponto. Aqui é o meu último ponto desse lado. Vou fazer aqui o ponto baixo. Aqui, ó, a gente já identifica o ponto baixíssimo, porque ele é bem, tá vendo que a voltinha dele é bem pequenininha. Nós vamos pôr no próximo, tá vendo? Tirar a agulha aqui. Aqui o ponto baixíssimo, nós vamos colocar no próximo. Ponto baixo. Eu vou voltar, fazer a volta aqui. E nós temos que ter novamente 36 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminando aqui a 7ª volta, meu último ponto antes do marcador. E vou contar novamente meus pontos, tá, gente? Sempre conta os pontos da carreira, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo a receita, tá? Com a quantidade certinha de pontos que tem que ter em cada carreira, tá bom?